Os vilões da Marvel agora são a última esperança da humanidade. Descubra tudo em segundo. Fala galera, aqui é o Cine Resumo! No cume de um edifício, Helena reflete sobre sua melancolia e o pensamento de sua irmã, sentindo-se desprovida de propósito. Subitamente, ela salta e aciona seu paraquedas em um instante preciso para ingressar no pavimento necessário. Enquanto Helena começa a espancar cada sentinela que cruza seu caminho, é esclarecido que ela elimina indivíduos e indícios que sua empregadora julga ameaças. Eventualmente, ela alcança um laboratório, mas não consegue abrir a porta final, pois exige reconhecimento facial. Helena se apronta para detonar a sala inteira quando um cientista armado surge atrás dela. Ele declara que a equipe envolvida no projeto Sentinela realizou uma grande descoberta que poderia transformar o mundo, mas Helena explica que houve uma investigação governamental. Ela se aproxima vagarosamente até conseguir derrubá-lo, então o cientista deflagra disparos. Helena se apressa para se abrigar atrás dos móveis e arremessa algumas garrafas para manter o indivíduo distraído. Quando ela percebe uma brecha, Helena salta sobre as costas do cientista apenas para ser apunhalada com um bisturi. Isso não é o suficiente para detê-la, então o cientista tenta atirar nela novamente, contudo na contenda ele erra e a bala o acerta em vez dela. Agora ela não pode utilizar o semblante dele no scanner, então ela acaba explodindo o laboratório inteiro. Enquanto isso, o super-soldado Bucky tornou-se um deputado. Hoje ele está comparecendo ao julgamento de Valentina, a dama por trás da corporação Oshé e mentora de Helena. Seus empreendimentos científicos incluíram a experimentação. Se você está curtindo essa história e quer ver mais resumos incríveis como esse, aproveita e se inscreve agora. Assim você nunca perde os próximos vídeos. Está disperso. Ela também jura que não cometeu nada ilegal e o tribunal está apto a prosseguir com sua investigação. Contudo, ao partir, ela informa sua assistente Mel que eles devem assegurar que toda a prova desapareça. Naquela noite, Helena visita seu progenitor, Alexei. Ele também já foi um benfeitor, mas atualmente ele gerencia um empreendimento de limusine. Helena indaga se seu novo ofício faz sentir-se realizado, e ele responde afirmativamente de forma um tanto embaraçosa. Quando Helena diz que está cogitando deixar a firma de Valentina, Alexei se apavora e confessa que também não está contente, então ele adoraria ter um trabalho de ação como aquele. Após Helena partir, ela telefona para Valentina e pede que ela lhe conceda algo mais de visibilidade pública. Valentina anua em fazê-lo se Helena concluir uma última incumbência primeiro. Ela deve ir a uma instalação nas montanhas que abriga os bens mais delicados da companhia e aniquilar o ladrão que tentará subtraí-los. Na instalação subterrânea, Helena depara-se com um caos completo. Há registros sobre o projeto Sentinela revelando múltiplos corpos, então ela decide retê-los. De repente, John surge atrás dela com fogo intenso, então Helena emprega uma maleta como escudo antes de arremessá-la nele. Em seguida, ela revida os tiros, mas ele a desarma e inicia um confronto corpo a corpo. Eles trocam inúmeros golpes enquanto Helena tenta dizer a ele que ele não é o alvo dele, mas ele afirma que ela é o alvo dele. Helena é uma contendora digna, mas John ainda é mais vigoroso e consegue derrubá-la. Quando ele está prestes a finalizá-la, ele é golpeado por Taskmaster, que explica que está ali por John e não por Helena. John e Taskmaster começam a digladiar-se enquanto seus escudos continuam a colidir. Um novo adversário aparece na forma de Ghost, uma mulher com a capacidade de tornar seu corpo imaterial. Helena a reconhece como seu alvo, mas Ghost está aqui por Taskmaster, a quem ela atinge após atravessar John. Quando Helena tenta eletrocutar Ghost, seu disparo atravessa e acerta John em vez dela. Tanto Helena quanto Taskmaster tentam golpear Ghost várias vezes, porém não conseguem fazer nada devido ao seu poder. A refrega prossegue entre as 4 pessoas. Cada uma delas persegue um indivíduo distinto daquele que tenta matá-las, formando um círculo de ferocidade. Quando John arremessa seu escudo em Helena, ele acidentalmente atinge o scanner em uma caixa. Ele consegue imobilizar Helena e Taskmaster se aproxima dele por trás, apenas para Ghost se interpor e atirar em Taskmaster bem no rosto. Naquele instante, eles escutam alguém vomitando. Um sujeito chamado Bob se aproxima deles em perplexidade e as portas que o circundam se vedam. Bob diz que ninguém o enviou e ele não se recorda como chegou lá. Todos os assassinos expõem por que estão ali, e Helena finalmente compreende que todos eles servem a Valentina.
Acontece que ela os despachou para a instalação com uma fábula sobre um assalto para fazê-los se exterminarem, já que eles também são evidências contra ela. Ghost anuncia que está partindo, mas quando tenta atravessar a porta, um sistema de segurança é ativado, emitindo um som tão excruciante que os faz todos curvarem-se. Enquanto isso, em uma festividade, Buck se aproxima de Mel e lhe entrega seu cartão, solicitando que ela o contate se um dia ela quiser cessar de trabalhar para alguém perverso. Então Mel informa Valentina que todos os matadores se reuniram conforme o traçado, então eles podem finalmente eliminá-los. Quando Valentina aciona um botão em um tablet, um alarme é ativado na instalação. Um cronômetro exibindo 2 minutos aparece na parede e a temperatura começa a elevar-se, o que significa que eles estão prestes a ser cremados. E Helena solicita a todos que procurem o comutador que desativará a barreira sonora, e durante a averiguação, John avista a caixa aberta que ele abriu com seu escudo. A forma humana sugere que Bob emergiu dela. Quando Helena encontra o comutador, John o destrói com o escudo. Agora Ghost pode transpassá-lo e abri-lo por fora. Os outros saem correndo do ambiente enquanto as chamas caem. Então estão todos vivos, mas desacordados. E Helena sonha com seu adestramento quando jovem e como sua melhor amiga foi exterminada em uma missão. Bob também figura no sonho pouco antes de ela despertar. Ela nota que sua mão está tocando a de Bob enquanto eles se afastam. John continua a interrogar Bob, que jura não se recordar de nada. Quando Bob o ridiculariza por sua postura, John o empurra agressivamente contra a parede e Helena precisa separá-los. Ela explica que eles devem colaborar para encontrar uma saída, e Bob pede para ela partir sem ele, não se preocupando quando ela diz que ele pereceria. Eles se conectam pela sensação de um vácuo interior em alguns momentos, então John finaliza a perfuração de um buraco na parede para que eles possam sair. O grupo está em movimento, e eles surgem nas câmeras de vigilância que Valentina pode observar em seu tablet. Ela delibera com Mel suas opções para aniquilar-os todos, ignorando que seu chofer é Alexei. Instantes depois, Mel telefona para Buck, que está higienizando seu braço metálico na máquina de lavar. Mel explana que não pode conversar com ele, pois isso a colocaria em apuros. Então ela quer que ele rastreie o celular dela. Buck deveria estar agindo legalmente agora, mas ele está desesperado para derrubar Valentina, que ele concorda. Posteriormente, Mel parte em uma aeronave com Valentina e inspeciona os arquivos da empresa até descobrir que Bob é um dos espécimes testados do projeto Sentinela. Valentina pensava que todos os indivíduos estavam mortos, então se Bob sobreviveu ao processo, significa que um cientista descobriu uma maneira de fazê-lo funcionar. De volta à instalação, o grupo adentra o fosso do elevador e John tenta saltar, mas é muito alto para alcançar a saída. Bob oferece uma sugestão, então os 4 acabam entrelaçando os braços para constituir um círculo de escalada. Eles continuam debatendo enquanto sobem, ficando exasperados porque o fosso nunca parece ter fim. Eventualmente, eles chegam à porta e percebem que não há meio de um deles atravessá-la sem que os outros despencassem. Outra discussão se inicia, então John apanha o bastão de Helena e o finca na porta. Os outros caem, mas Ghost consegue agarrar-se à parede com suas ferramentas e Helena se segura nela antes de entregar cabos para capturar Bob. Então John arremessa a mangueira de incêndio pelo fosso para que eles possam acompanhá-lo. Quando John segura a mão de Bob, ele de repente se vê em seu lar. Sua esposa está pedindo para ele observar o filho, mas em vez disso ele está examinando artigos noticiosos zombando dele, e ele é desdenhoso das preocupações dela. Ele desperta do transe quando Helena pronuncia seu nome, e John compreende que quase desceu o fosso. O grupo se dirige à porta principal e descobre que está cercado. Enquanto Helena e John discutem um plano, Ghost desvanece. Ao mesmo tempo, Valentina chega e diz a seus homens que esta é agora uma missão sem fatalidades, porque ela deseja resgatar Bob. Repentinamente, a porta principal explode graças à bomba de Helena e os soldados avançam. Helena tenta restabelecer a energia, mas a máquina falha, então John tem que enfrentá-los na penumbra. Quando Helena e Bob alcançam os corredores, os soldados estão prostrados e John desapareceu. Uma nova equipe é enviada para dentro e preenche a área com gás. Helena pega máscaras dos soldados tombados para proteger Bob enquanto ela começa a combater os homens. Para não perder Bob de vista, ela o amarra às costas com a mangueira. Ela derruba mais alguns soldados e desarma um, então ela passa a arma para Bob. Ele é um atirador terrível e as balas acabam ricocheteando por toda a sala.
Bob tenta atirar em um soldado, mas para quando nota que é John, que furtou um uniforme para passar despercebido. Depois, os três vestem uniformes de soldado e saem, onde Ghost está aguardando com um caminhão roubado. Quando eles tentam partir, alguns soldados os detêm, porque a missão não está concluída. John tenta mentir, mas os guardas não acreditam. De repente, eles escutam tiros e descobrem que Bob abandonou o caminhão. Ele está atirando para o alto para captar a atenção de todos, e os soldados correm para abatê-lo. Enquanto uma Valentina desesperada ordena que parem, o grupo aproveita a oportunidade para se retirar. Eles não conseguem ver que Bob ainda está vivo. Seu corpo flutua e ele dá um grande salto que o conduz às nuvens, e desta vez a equipe pode avistá-lo. Lamentavelmente, Bob desmaia e tomba. Sua aterrissagem é tão vigorosa que emite uma imensa onda de choque e a área inteira treme, provocando a colisão do caminhão. O trio prossegue a pé e dialoga sobre Bob, percebendo que Valentina havia feito experimentos em pessoas exatamente como o governo alegara. E Helena lhes exibe os documentos que ela furtou, que exibem um traje reluzente para um super-herói chamado Sentinela. Pela manhã, um helicóptero da empresa leva Bob embora enquanto Valentina ordena a Mel que reabra uma antiga instalação. O trio está ainda caminhando e tentando encontrar civilização, mas eles caem ao chão quando avistam um veículo. Acaba sendo Alexei, que veio trajando seu antigo uniforme de soldado para resgatar sua amada filha. Enquanto o grupo parte no veículo, um conjunto de caminhões aparece atrás deles e abre fogo. Alexei emprega uma garrafa de vodka para fabricar uma bomba Molotov e arremessa em seus inimigos, mas os caminhões são blindados e não sofrem dano. Ghost salta para a traseira do veículo para atacar, mas os caminhões possuem a mesma barreira sonora da instalação, o que a prejudica e a força a retornar. Enquanto John intercepta as balas com seu escudo e Helena se apronta para atirar, mas algo mais faz um caminhão explodir, desviando da via. Logo, outra granada atinge o segundo caminhão e também o derruba. Acontece que Buck os está seguindo em sua motocicleta. O último caminhão começa a atirar nele, mas ele pilota velozmente para desviar de todas as balas. Ele vai para o lado do caminhão e soca um soldado para surrupiar uma arma, então ele dispara uma corda para rompê-lo, uma vez que o caminhão está à frente. Buck utiliza seu braço especial para puxar a corda, fazendo com que o último caminhão também colida. Por fim, ele atira uma mina no limusine, também subjugando o grupo de Helena. Na instalação especial, Valentina visita Bob, que está apenas despertando. Ela explica que Bob costumava ser um viciado com uma mãe mentalmente adoençada e um histórico juvenil, que se inscreveu em seus testes médicos para se tornar um indivíduo melhor. Quando ela tenta abordar o pai de Bob, ele se aborrece e todas as luzes estremecem. Valentina tenta manipulá-lo, dizendo que os assassinos na instalação eram pessoas muito perversas, mas ele pode se tornar um benfeitor. Quando ela toca sua mão, ela revisita a lembrança de seu pai sendo assassinado, porque ele estava envolvido em um empreendimento duvidoso. Valentina sai do torpor quando Bob aceita a proposta dela. Depois, Mel diz a Valentina que Bob é instável, então esta é uma ideia muito prejudicial. Valentina não se importa, porque ela pode simplesmente construir um dispositivo de anulação. Em uma instalação abandonada, Buck algemou toda a equipe e aplicando que eles são provas contra Valentina. Eles tentam dizer a ele que não trabalham mais para Valentina e que precisam resgatar Bob, mas ele não acredita neles. Naquele momento, Mel telefona para Buck e narra a mesma história, alertando-o que Bob pode ficar arriscado se for solto. Buck finalmente liberta os outros e solicita a eles que o ajudem a deter Valentina. Enquanto isso, Valentina orienta Bob para fazê-lo empregar seus poderes. Ele consegue mover um copo à distância e ferver a água em seu interior até explodir. Mais tarde, na metrópole, Buck conduz um caminhão com a equipe escondida na parte traseira. Quando eles chegam à instalação, ele arremessa o caminhão diretamente pela entrada. Todos emergem e começam a enfrentar os guardas, utilizando suas diversas aptidões e estilos de combate. Após eles derrubarem um número considerável de homens, a refrega é interrompida pela voz de Valentina nos alto-falantes, pedindo para eles acenderem. A equipe pega o elevador para o último pavimento, onde Valentina começa a zombá-los um por um. Buck tenta agarrá-la, mas algo congela sua mão. É Bob, que aparece ostentando seu novo traje sentinela e cabelo tingido. A mídia está a caminho da instalação, então Valentina deseja que Bob derrote a equipe para fazer parecer que ele é um herói salvando o mundo de um grupo de assassinos. Bob diz que não quer feri-los e pede para eles se entregarem, mas eles recusam.
Alexei tenta investir contra Bob, que facilmente o projeta contra a parede com um soco leve. E Helena não quer que eles lutem, mas os outros ainda atacam Bob, apenas para serem facilmente subjugados. Buck abre fogo e Bob paralisa as balas no ar antes de reenviá-las, então John tem que interceptá-las com seu escudo. A contenda continua e Bob continua a exibir o quão poderoso ele é. Alexei é atirado pela janela e trazido de volta como um saco de batatas. Os movimentos especiais de Ghost são esquivados por velocidade sobrenatural e o escudo de John fica empenado nas duas extremidades. E Helena salta sobre as costas de Bob e tenta atordoá-lo enquanto implora para ele parar, depois ele salta para arremessá-la contra a parede. Bob ainda possui visão de calor, que funde a arma de John. Depois que Bob arranca o braço de metal de Buck, o grupo decide que é hora de recuar e eles correm para o elevador. Valentina ordena que Bob os aniquile, mas Bob recusa, dizendo que eles não são mais uma ameaça. Quando ela diz a ele que ele tem que seguir suas ordens, Bob não compreende por quê. Se ele é tão poderoso, ele pode tomar suas próprias deliberações. Valentina apronta o dispositivo de anulação, contudo Bob se move velozmente e a faz largar o interruptor enquanto a empurra contra a parede. Ele está prestes a matá-la, mas naquele momento ele desmaia porque Mel pressionou o interruptor. As mulheres partem pensando que Bob está morto e discutem o envio de uma equipe de limpeza para o cadáver. Ao se fechar o elevador, uma energia sombria envolve Bob. Fora do prédio, a equipe discute novos esquemas. No entanto, Helena pensa que não há sentido porque todos eles são horríveis, e ela se retira. Alexei a acompanha e pede desculpas por não tê-la contactado por um ano, explicando que ele pensou que ela não queria vê-lo. E Helena desabafa, explicando quão solitária e deprimida ela se sente sem propósitos ou sua irmã. Usando palavras afáveis, Alexei compartilha a narrativa sobre a garota que ela costumava ser antes de ser adestrada para ser uma assassina, dizendo que ele ainda percebe esse fulgor nela. Subitamente, um grupo de indivíduos nas ruas começa a olhar para cima. O Bob do vazio está flutuando fora da instalação e os soldados estão atirando nele, mas as balas são ineficazes. Bob ergue a mão e o soldado desaparece instantaneamente, deixando apenas uma sombra para trás. 2 helicópteros o perseguem, contudo Bob anula esses soldados também e o primeiro helicóptero colide contra um prédio. Uma torre começa a desabar e a multidão corre para esquivar os escombros. Alexei protege algumas pessoas para ajudá-las a entrarem em um prédio, então ele arremessa a Helena para que ela possa afastar um civil do caminho de um caminhão descontrolado. Há uma van rolando pela rua, então Buck corre para empurrá-la para fora, salvando um casal caído. O segundo helicóptero colide na rua e Ghost também afasta as pessoas. Até John retorna para impedir que um gigantesco pedaço de edifício esmaje uma mulher. É muito pesado para ele, então os outros correm para ajudá-lo a movê-lo. A multidão começa a aplaudir. Outro pedaço de detrito está prestes a atingir uma garota, então Alexei rapidamente o impede. Contudo, Bob então faz a garota desaparecer. Logo, a escuridão de Bob está se disseminando pela cidade, anulando cada pessoa em seu trajeto. Cidadãos correm em pânico e a equipe às 13 os auxilia a encontrar segurança, mas Helena opta por adentrar o vazio. No vazio, Helena revisita a morte de sua amiga novamente. Quando ela tenta correr, ela encontra uma parede cercando a área. Então ela se interpõe entre o assassino e sua amiga, que lhe diz que é tarde demais e a ataca. E Helena é arremessada contra uma árvore e capturada pelos ramos. Então ela a empurra até quebrá-los e corre pela rede. Em seguida, Helena cai em uma memória de seu treinamento como assassina. Sua jovem versão é a primeira a concluir o exercício. Então o professor chicoteia as mãos das outras garotas. E Helena cobre os olhos de sua jovem versão para protegê-la da crueldade. Na frente dela, um espelho surge mostrando o Bob. Ela atira para quebrá-lo e salta através dele, mas em vez disso, ela encontra uma cópia de si mesma lidando com seu alcoolismo. A outra Helena a empurra contra a parede e a força a beber antes que a cena se restaure. Quando Helena chama por Bob, ele aparece em outro espelho. Ela diz a ele que ela só quer conversar, então ele a permite entrar em seu aposento. Bob explica que não está controlando o vazio. Às vezes ele apenas tem dias árduos e o vazio assume o controle.
Helena ouve algumas vozes e descobre que estão nas lembranças de infância de Bob, que exibem seu pai abusando da família. Enquanto ele começa a prantear, ela se senta ao lado dele e oferece algum consolo, explicando que ele deve aprender a depender dos outros e descarregar seus infortúnios para torná-los mais leves. Quando Bob aceita a proposta dela, o aposento começa a vibrar e objetos voam por todo lado. E Helena quase é deglutida pela parede, mas consegue se safar. A cortina salta da janela e se enrola em seus pescoços, tentando estrangulá-los. Naquele momento, o restante da equipe chega para cortar a cortina e parar os demais objetos até que o aposento se acalme. Enquanto o vazio continua a cobrir Nova York, Bob diz à equipe que para sair, eles devem atravessar os outros aposentos, que são todas suas más lembranças. A equipe concorda que é hora de confrontar seus passados negativos e começar a avançar. Primeiro eles derrubam o pai de Bob, depois eles golpeiam um Bob mais jovem que foi violento durante seu primeiro trabalho por causa de algumas substâncias que ele consumiu. Em seguida, eles chegam ao laboratório onde o experimento ocorreu. O vazio está lá e imediatamente move um monte de objetos para encurralar a equipe. Bob tenta atacar o vazio, que continua a dominá-lo repetidamente, enquanto lembra de que eles sempre estarão sós. Enquanto a sala começa a ruir, Bob olha para seus novos companheiros e salta no vazio para socá-lo incessantemente, apenas para a escuridão começar a consumi-lo. Alexei consegue mover a armadilha suficiente para Helena emergir. Ela pula sobre os móveis flutuantes e um buraco no chão para alcançar Bob, abraçando-o pouco antes que o vazio termine de dominá-lo. Enquanto ela promete que está ali por ele, o restante da equipe também se liberta e se junta ao abraço. Bob percebe que tem pessoas que o apoiam e finalmente consegue superar seu vazio, impulsionando todos para fora para retornar à cidade. A escuridão desvanece e todas as pessoas retornam intactas também. Bob não se recorda do que aconteceu, então Helena promete protegê-lo. A equipe tenta ir atrás de Valentina, que se afasta para fazê-lo segui-la para uma coletiva de imprensa que ela improvisou na rua. Ela os apresenta como os novos Vingadores, afirmando que foram ideia dela. A equipe decide aceitar, mas Helena diz a Valentina que ela a subjuga agora.